Boa noite, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Gente, tô passando aqui para compartilhar mais um devocional com vocês. Mateus 10, 11 e 12. Sei que tô em falta, peguei aqui para poder estar fazendo com vocês, fiz algumas anotações e vou estar passando, beleza? Mateus 10, 11 e 12, creio que foi o devocional de antes de ontem. Vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui que eu achei muito interessante dessa parte, que a gente conhece agora novos personagens. No caso, eles já estavam na história, mas eles não eram reconhecidos, eles não tinham um nome ao certo. E aqui, em Mateus 10, nós vemos o primeiro relato dos 12 discípulos de Jesus. Nós vemos aqui o nome deles, no caso. Nós temos Tiago, Filipe, Tomé, Mateus e etc. Então, nós conhecemos esses 12 discípulos que são tão conhecidos aí pela Bíblia, e nós vemos Jesus identificando eles, falando, o nome deles são esses. Por quê? Porque eles iam porque Jesus ia dar um desígnio a eles, ou seja, ia dar um propósito a eles. E é isso que Jesus faz nesse capítulo aqui, nesse começo de capítulo, por causa que Jesus ele passa algumas dicas e ensinamentos para meio que mandar esses 12 para uma missão. Qual era a missão deles? Ressuscitar os mortos, curar os enfermos, tirar o demônio do corpo das pessoas. Então, os discípulos, eles são encarregados dessa missão, e Jesus, ele passa esse capítulo, pelo menos esse início de capítulo, dando essas dicas, dando esses ensinamentos para ele, dando uma importância para esse ministério que eles vão exercer, tá? Eu achei isso muito interessante nesse capítulo. Anotei aqui também, o meu versículo favorito desse capítulo foi o versículo 8. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. O versículo 8 fala exatamente do desígnio para que eles foram chamados. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. E isso é muito interessante, gente. Eu achei isso muito massa, por causa que esse chamado dos discípulos também ele pode se refletir muito na gente, que somos atualmente discípulos de Jesus, né? Nós somos cristãos, então nós seguimos a Cristo. Então esse é o nosso desígnio também, é para isso que nós fomos chamados, para curar os enfermos, para a gente limpar as pessoas que estão sujas, leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, porque de graça nós recebemos a salvação, nós fomos salvos por Jesus de graça. Então nós temos que combater essa cultura de merecimento, em que as pessoas elas precisam merecer para serem salvas. Não, Jesus ele morreu de graça por nós. Então nós temos que dar esse amor de Deus de graça para as pessoas, certo? Próximo capítulo é o capítulo 11. No capítulo 11, nós nos aprofundamos em um personagem que ele foi descrito lá no começo, especificamente ali no capítulo 2, capítulo 3, que é João Batista. Aqui, em João Batista, nós vemos uma relação muito interessante com Jesus, né? Nós aprofundamos nesse personagem e vemos que eles têm uma correlação muito, muito interessante, muito diferente do que Jesus tem com, por exemplo, os discípulos, ou então com outras pessoas que ele cura, com as pessoas que vão até ele. Mas parece que João ele tem um encargo maior nesse evangelho, nesse meio, sabe? E é isso que eu queria explicar para vocês. Porque João Batista, ele recebe até um baita de um elogio de Jesus, né? Aqui no versículo 11, que fala o seguinte, Mateus 11, versículo 11. Isso é Jesus falando de João Batista, vamos ver. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Imagina Jesus falando isso de você, né? Mas aí eu gostaria de explicar para vocês o porquê que Jesus ele atribui esse título de maior, né, para João Batista. Primeiro, Jesus é maior que João Batista. Só que, especificamente, Jesus ele dá até um adendo aqui, falando que os nascidos de mulher, não porque Jesus não foi nascido de mulher, mas representa ali o nascimento virginal, né, o sexo entre o homem e a mulher, e daí nasce um filho. A gente sabe que com Jesus não foi assim. Então, aquele que nasce dessa relação entre marido e mulher, João Batista é o maior. Por que o maior? E aí eu entro em um estudo que eu fiz para entender isso. Por que João Batista era o maior? Né? Sendo que houveram muitas pessoas antes dele, profetas aliás, que tiveram muito mais
tempo de tela, né, tempo de livros aqui, que João Batista. Afinal, João Batista aparece pouco. Mas o que acontece? Todos os profetas, todo o Antigo Testamento que foi escrito antes de Jesus, ele tinha como missão falar de Jesus. Então todos os profetas, todo o Antigo Testamento não viu Jesus. Então eles profetizavam, eles falavam sobre algo que não se via, algo incerto. Não vou falar incerto, né, porque profecia não é assim que funciona, mas era algo, tipo assim, que não era visível, porque Jesus só veio nascer depois. Essa profecia só foi se cumprir depois. Então, nós vemos os profetas, as pessoas do Antigo Testamento, falando sobre algo que não estava prestes a acontecer. E eles não iam ver essa profecia se realizando. Então, João Batista, ele é o maior porque ele profetiza e vê essa profecia se cumprir. Entende? Então, ele fala sobre Jesus, ele prepara o caminho para Jesus e ele vê Jesus vindo. Então, tipo assim, por isso que Jesus chama ele de o maior. Por causa que ele viu a profecia se cumprindo, ele viu Jesus. Ele é o profeta que viu Jesus. Ele é o profeta que profetizou sobre Jesus e viu Jesus. Entende? Então, esse é o motivo pelo encargo dele. Por ele ter essa ascendência muito grande na história. Entenderam? Tanto que depois a gente vê até falando que Jesus fala que a lei e os profetas finalizaram em João, porque não tinha mais nada para ser profetizado, não tinha mais nada sobre isso, porque finalizou em João, porque o João foi o último, tá ligado? E essa é a diferença. Em Mateus 11, o versículo que eu tomei assim demais, que me chamou muito mais a atenção, foi o versículo 27. Vou ler rapidamente. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso fala muito sobre a pregação que eu fiz no sábado, sobre a natureza de Cristo, sobre a questão do Pai e o Filho estarem correlacionados, né? Sobre a essência, essa consubstancialidade divina ser homogênea entre o Pai e o Filho. E isso faz toda a diferença. Tá? Em Mateus 12, nós vemos aqui um confronto, né, sobre os fariseus e Jesus. Eles entram nesse confronto acerca do sábado. Por quê? Na lei judaica, no sábado ele era sagrado para o judeu. Então eles não podiam fazer muita coisa e tal. Então o que acontece? Os discípulos eles pegam espigas para comer. Se eles só comessem, ok, mas eles apanham as espigas para comer. Os fariseus ficam bolados com isso e vão questionar Jesus. E é isso que eu acho muito interessante, gente. Por causa que essas pessoas, elas vão interrogar Jesus, acaba que elas saem frustradas com o entendimento de que Jesus, ele fez a cabeça delas de alguma forma, mas mudou em algum aspecto, sabe? Igual, Jesus, ele usa algumas parábolas, alguns meios para falar sobre isso. Igual, então se uma ovelha sua, ela cair num barranco no sábado, você não vai poder pegar ela. Então, tipo assim, Jesus ele usa de alguns meios, de algum artefato para buscar esse sentimento, para falar, não, Jesus tem razão. E isso eu achei muito interessante. Em Mateus 12, especificamente no versículo 25, tem uma proposta que eu achei interessante, queria compartilhar com vocês. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes. Isso aqui foi uma dúvida que o Samuca me passou no sábado mesmo, acerca da minha pregação, que eu falei que o conhecimento de Jesus ele é limitado, porque é um conhecimento humano. E eu reafirmo isso, tá? Não mudo, porque o meu entendimento acerca desse versículo da mesma forma que Jesus ele era usado por Deus para realizar milagres, para fazer as coisas, ele também era usado por Deus para ter esse discernimento de espírito. E é isso que acontece aqui. Jesus ele não tinha o conhecimento pleno de todas as coisas, porque isso, senão, não teria um efeito de crucificação, de redenção, se a mente de Jesus fosse plena. Mas ele teve o discernimento do Espírito, assim como nós também podemos ter, sabe? Ele foi usado pelo Espírito para ter esse discernimento. Então, eu acho que essa é a diferença em Jesus ter o conhecimento pleno, ou seja, ele saber de tudo, e Jesus ser usado para saber de coisas. Entende? Então, eu creio que Jesus ele foi usado pelo Espírito Santo e teve o discernimento do Espírito Santo para saber o que aquelas pessoas estavam pensando. Tanto que
Por causa desse pensamento, Jesus ele traz um ensinamento, Jesus traz uma nova ordem de entendimento para aquelas pessoas, certo? E também nós vemos no versículo 31 o seguinte: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Isso foi uma dúvida do Vitinho, tá? Eu tive essa dúvida aí dele, e eu falei com ele um pouco raso, mas creio que ele não tem entendido de forma clara, e creio que talvez seja uma dúvida pertinente de todo mundo. Eu queria comunicar isso para vocês, explicar para vocês isso, e assim, é bem fácil. Eu peguei um artigo que o John Piper escreveu, ele está em inglês, tá, gente? Eu vou disponibilizar para vocês, vou mandar aí o artigo, que explica direitinho o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou explicar de forma rasa, assim, pelo que eu tenho entendimento, que é o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo é o seguinte: a gente negar o propósito do Espírito Santo. Qual que é o propósito do Espírito Santo? É nos convencer do pecado e do juízo, né? Então, quando nós não somos convencidos do pecado, ou seja, eu peco, mas eu não me arrependo do pecado, ou seja, eu não aceito a ação do Espírito Santo sobre a minha vida de convencimento e de arrependimento, então eu estou blasfemando contra ele. Isso é rejeição contra o Espírito Santo, rejeição contra a ação do Espírito Santo na minha vida. E por isso eu estou blasfemando. Coincidentemente, se eu não me arrependo dos meus pecados, eu não vou para o céu. Então, o meu pecado não é perdoado. Vocês conseguem entender isso? Porque, coincidentemente, se eu não aceito a ação do Espírito Santo para a minha vida, eu não me arrependo do meu pecado. Se eu não me arrependo do meu pecado, Jesus não vai me levar para o céu. Porque eu não aceito Jesus. Eu não consigo aceitar Jesus sem me arrepender dos meus pecados. Entendeu? Sem jogar eles fora. Então, essa é a blasfêmia do Espírito Santo. E é por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Certo? Eu vou mandar para vocês o link, tá? O artigo está em inglês, depois vocês traduzam e vai ficar melhor. Mas assim, se vocês conseguirem ler em inglês é melhor, porque fica bem mais claro. É do John Piper esse artigo, falando sobre The Blasphemy of the Holy Spirit, ok? Vamos lá, o versículo-chave que eu achei aqui muito interessante em Mateus 12 é o versículo 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Isso é Jesus falando para os fariseus, por causa que os fariseus eles estavam falando exatamente sobre a questão da fome, de os discípulos estarem pegando espigas e comendo ao sábado. Então Jesus ele usa ali aquele artefato de falar aqui, daquela história que Davi, ele estava com fome, aí ele entrou na casa do Senhor e comeu os pães ali, só os sacerdotes tinham acesso para matar sua fome, e ninguém julga ele, ninguém fala nada, mas aí por causa dos discípulos, então eles julgam. Então Jesus vem e fala assim, então, só que acontece que é o seguinte, eu sou maior que o templo. Então, esse foi o versículo que eu achei chave, no caso muito chavoso. Gente, esse é o devocional de hoje, tá bom? Vou deixar o link aí para vocês estarem dando uma olhada, beleza? Se vocês tiverem um tempo. É rapidinho essa leitura. Tem até um podcast, mas tá em inglês, acho que vai ser difícil. Só que é isso, beleza? Mateus 10, 11 e 12 aí, feito. Beleza, gente? Vamos continuar, vamos firme aí. Com Deus!